Vamos então começar o nosso quinto módulo do curso Dietas Vegetarianas e Veganas. E eu separei um pouquinho aqui o ômega 3 do módulo anterior, que é de gorduras, porque é um tema que a gente vai ter que se aprofundar um pouquinho mais. Então, quando a gente começou o curso, que vocês viram, né, as aulas de prática baseada em evidências, metodologia, eu comecei por esse tema por uma razão. Para não ficar uma coisa tão nebulosa na hora de chegar aqui na parte de suplementação de micronutrientes e do próprio ômega 3 também, tá? Então a gente vai ter que entender que há alguns níveis de incerteza e muitas vezes a gente vai trabalhar com precaução conforme a necessidade do paciente, mas sem necessariamente a gente ter um alto nível de evidência científica, tá? Mas claro, tendo segurança. O ômega 3 é uma questão bastante falada, principalmente para pacientes veganos e vegetarianos, tá? A gente falou muito no metabolismo de gorduras dos alimentos fontes de ômega 6, né? Como soja, como a própria canola, por exemplo. Por que o pessoal fala que ômega 6 é inflamatório? Aqui nós temos, né, a conversão do ômega 6, né, em ácido araquidônico, o AA. Guardem esse nome, tá? Então eu tenho o ácido linolênico, né? Vou converter em ácido araquidônico, ok? Isso aqui, gente, prostaglandinas, leucotrienos e tromboxanos são chamados eicosanoides. Eicosanoides, ok? Os eicosanoides que são liberados pelo ácido araquidônico que veio do ômega 6, né, são mais inflamatórios, tá? Isso ali na sinalização intracelular, né? Bom, daí vem essa ideia de que o ômega 6 é inflamatório, ok? Daqui a pouco a gente vai ver que não é bem assim, né? Mas legal. Já o ômega 3, nós vamos ter aqui a conversão em sua forma ativa, né? Do ALA, do ácido alfa-linolênico, né? Para EPA, ácido eicosa-pentaenoico, e DHA, ácido docosa-hexaenoico. E essa conversão é bem importante, tá? Bom, o que eles fazem também? Vocês conseguem ver que eles vão liberar aqui alguns fatores que são anti-inflamatórios, tá? E, consequentemente, vai ter um balanço. Quais são esses fatores? Resolvinas, protectinas e marisinas. Então, intracelular, eles têm ali uma resolução de inflamação. Então, tudo temos um balanço aqui, que a inflamação é importante, né? Quando você bate o dedinho na mesa, quando você pega uma gripe, por exemplo, quando você tem ali um consumo de parasita, você precisa da sinalização inflamatória, ok? O problema é a inflamação aqui, né? Crônica, mesmo que de baixo grau. E aí vem essa ideia de que, olha só, temos que diminuir o ômega 6 e aumentar o ômega 3, né? Então, você vai ter que ter mais ômega 3 frente a menos 6. Tá? Atualmente, as dietas ocidentais têm isso aqui, 10:1 até 20:1 no consumo de ômega 6 e 3. Sendo que alguns estudos sugerem que o ideal seria fazer isso aqui, ó, consumir 5:1, ou seja, a cada 5 de ômega 6 eu consumo 1 de ômega 3. Se eu consumo 5 gramas de ômega 6, preciso de 1 grama de ômega 3. Aqui não está, segundo algumas recomendações, ideal. Você vai consumir 20 gramas de ômega 6 e apenas uma de ômega 3. A gente vai ver por quê, né? É mais uma questão de competição enzimática. Primeira coisa que a gente vai se basear, não só agora no ômega 6, mas também quando a gente for conversar de ferro, B12, micronutrientes que tem zinco, né? Que tem alteração no paciente vegetariano e vegano, são as DRIs, Dietary Reference Intakes. É obrigação, todo nutricionista tem que ler esse documento. Tem que ler, não tem jeito, tá? É isso que vai nortear diversos cálculos ali de ingestão de macro e micronutrientes. O que eles estão falando aqui? Ômega 6, tá? Aqui, né? Eles não conseguiram estabelecer, tá? Realmente uma ingestão bem recomendada, né? Então nós temos nas Dietary Reference Intakes a RDA, por exemplo, né, que atinge cerca de 98% da população, tá? EAR, que vai atingir 50% da população, então a RDA é mais precisa, mas quando você não tem estudos suficientes, você tem a AI, ou ingestão adequada IA, ok? Então, não temos suficientes para fazer uma recomendação que atinja 90% da população. Então, vamos usar o quê?
a AI, né? E no caso do ômega 6, o ácido linoleico, eu escrevi linolênico aqui, né? Escrevi errado, desculpa, gente, tá? Ácido linoleico, tá? Aqui que é o linolênico, né? Bom, no caso do ômega 6, o que vai acontecer? Tá? O ácido linoleico, eles vão se basear numa média de ingestão aqui em diversos estágios da vida e gêneros pela população norte-americana, ok? O ômega 3 é a mesma coisa, né? Então, ó, eles estão usando aí para o ácido alfa-linolênico, que é o ALA, tá? Então, é aquela etapa antes de virar EPA e DHA, ok? Também numa média de consumo populacional. Tá? Então tenha em mente isso, não é alto nível de evidência aqui pelas DRIs, ok? Legal. O que mais nós temos? Interação entre o ômega 6 e o ômega 3, né? Então diversos estudos, principalmente em animais, sugerem que há um balanço, né, entre o ômega 6, linoleico, e o ômega 3, linolênico. Esse balanço é importante, ok? Justamente porque esse linoleico, né, que é o ômega 6, vai virar ácido araquidônico. E esse daqui vai virar quem mesmo? EPA e DHA. Então eles falam, esse balanço é importante, ok? Porque isso vai fazer mudança no tecido, né? Uma razão inapropriada pode ser ligada ao alto consumo do linoleico, né? Aqui. Ou um baixo consumo do alfa-linolênico, do ômega 3, tá? E aí nós podemos ter uma razão inadequada, mas isso é através de estudos em animais. A importância desta razão não é conhecida em dietas que têm mais desses 3 ácidos, tá? Vamos lembrar de uma coisa que a gente conversou sobre o metabolismo de gorduras em pacientes vegetarianos e veganos? A gente acaba, quando a gente exclui fontes de origem animal, principalmente, tendo menos saturadas e mais poli e monoinsaturadas, tá? Consequentemente, a própria dieta vegetariana por si, eu tenho mais o quê? Ômega 6, tá? Guardem isso. Eu tenho ômega 3 na dieta vegetariana, muitas vezes de uma maneira inadequada. Eu vou mostrar alguns estudos para vocês. Então, a própria dieta vegetariana, quando a gente vai avaliar estudos de coorte, retrospectivos, prospectivos, ela tem mais ômega 6, ok? Bom, vamos continuar vendo o que os DRIs falam. A razão do ácido linoleico, do ácido linolênico, pode ser importante porque eles competem pelas mesmas enzimas. Ó, colinha aqui. Por exemplo, essa alfa 6, delta 6, desculpa, desaturase. Ômega 6 e ômega 3, ó, o ômega 6 vai fazer todo um caminho até virar o ácido araquidônico. E o ômega 3, né, o ALA, vai fazer todo um caminho até virar EPA e DHA. E eles estão competindo. E aí a ideia é, pô, se eu dou muito desse, 20 desse para um desse, eu estou favorecendo esse cara. E aí eu posso ter menos EPA e DHA, ok? É essa a ideia que as DRIs estão falando aqui, né? Bom, então eles falam, ó, uma alta razão de ácido linoleico, né, uma baixa de ácido linolênico, podem inibir a conversão do linolênico para DHA, ok? Bom, então o que nós temos aqui no geral? Apesar de limitado, alguns dados sugerem para a gente usar a razão 5:1 para crescimento nas crianças. Não está falando que adultos precisam desta razão, e sim que temos dados limitados, mas que talvez seja interessante usar essa razão para crescimentos nas crianças. Por isso que, baseado em estudos limitados, essa razão, né, foi recomendada para fórmulas infantis, tá? Então, baseado também em estudos limitados, é razoável uma razão 5:1 até 10:1 para adultos. Então, em adultos eu tenho limitado até 10:1, ou seja, 10 gramas de 6 frente a 1 grama de ômega 3, tá? É isso que eu tenho aqui, ok? Bom, guardem esses dados, porque na segunda parte dessa aula eu vou mostrar um estudo, fazer uma coisa diferente. Eu vou mostrar um estudo que eu não concordo aqui, nesse curso. E depois eu vou explicar por que eu não concordo com esse estudo, através de outros estudos
que tem argumentos, ao meu ver, melhores, e aí vocês vão decidir a conduta de vocês, ok? Então, na próxima aula a gente continua esse papo.